Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje na nossa aula de conteúdos integrados nós vamos estudar seno e cosseno no triângulo retângulo. Não esqueçam que essa aula é um pouco diferente, ela é gravada, então você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário, ok? E separem aí lápis, borracha, caneta, folhas para anotação e vamos estudar. Eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar nessa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas de matemática. Então, pessoal, pausem assim que achar necessário o vídeo para ouvir novamente a explicação ou ler o PPT, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou pedir para colocar o próximo slide na tela para eles, que nós vamos começar falando sobre o triângulo retângulo. Você lembra o que é um triângulo? Triângulo é aquela figura geométrica que tem três lados retos. Isso mesmo, um polígono que tem três lados retos. Esses três lados se encontrando, você tem um triângulo. E aí você tem três ângulos internos e três vértices. Será que você lembra disso? Bom, espero que sim. Agora, quando você fala em triângulo retângulo, o que acontece no triângulo retângulo? O triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que está marcadinho aqui com um quadradinho e um pontinho, então, isso é uma quina perfeita. Então, quando você olha aí para o canto da sua televisão, você vê uma quina perfeita. O canto de uma janela, você vê uma quina perfeita. Então, essa quina perfeita é o que a gente chama de ângulo reto. Por isso que esse triângulo chama-se triângulo retângulo. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto chama-se triângulo retângulo. Esse triângulo é tão especial que os lados deles têm nomes especiais. Aí você fala, nossa, professora, tem nomes especiais? Sim, todo triângulo retângulo tem esses nomes. Que nomes são esses? Hipotenusa e catetos. Então, um é a hipotenusa e outros dois são os catetos. Então, eu queria que vocês viessem aqui comigo, por favor. Quando você vê o ângulo de 90 graus, que você formou esse ângulo de 90 graus, o lado que fica contrário a ele chama sempre hipotenusa. Ok? Sempre o que está ao contrário do 90 graus. E os dois que formam o 90 graus são os nossos catetos. Aí você fala, legal, professora, mas eu estou vendo aí que tem dois nomes para esses catetos. Como que eu vou saber qual é? Então, olhando para o triângulo, depois que você viu 90 graus, tem dois ângulos lá dentro que você não está trabalhando, tá? Um deles você vai ter que escolher. Ou você vai escolher, ou você vai ter o valor, vai estar indicado, ok? Eu marquei aqui este ângulo, que é o meu ângulo alfa. Então, em relação a ele, esses dois catetos vão ter dois nomes. Se eu tivesse marcado esse ângulo aqui de cima, os nomes seriam ao contrário, tá bom? Então, preste atenção. Escolhi o ângulo alfa. Como que eu vou saber qual é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente? O cateto oposto, como o nome diz, oposto, é o que está do outro lado. Então, você viu o ângulo? Olha, o que está lá do outro lado chama-se cateto oposto. Viu o ângulo? Aquele que está grudadinho nele, o vizinho a ele, é o cateto adjacente, porque a palavra adjacente significa vizinho. Então, calma, respira. Olhei para um triângulo retângulo, achei o ângulo de 90 graus, que é por isso que é um triângulo retângulo. Este ângulo é formado pelos catetos e, contrário a ele, a minha hipotenusa. E esses catetos recebem nome de oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que eu escolhi. Escolhi o ângulo alfa, do outro lado é o cateto oposto e grudado a ele é o cateto adjacente. Vou tirar esses riscos que eu fiz aqui. Só um minuto, para vocês poderem ver sem os riscos. Tudo bem? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Vamos, então, para o próximo slide. A gente vai falar agora... Opa, fui a mais. Voltam para mim, por favor. Vou pedir para vocês passarem. Isso. Vamos começar, então, com as relações trigonométricas. Põe para eles na tela. Isso. Vamos começar falando do seno. O que é o seno de alfa? O que é isso, professora? O que é relação trigonométrica? São relações entre os lados do meu triângulo, sim? Então, estes lados, a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, têm continhas e relacionando eles de dois em dois. Essas contas são as relações trigonométricas, que a gente tem o seno, o cosseno e a tangente. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o seno e o cosseno. Então, o seno, ele é abreviado pela palavra sen, S-E-N. Vocês também encontram por aí S-I-N, que quando não está em português, tá bom? Então, a gente coloca seno e a gente coloca o ângulo que a gente está escolhendo, e a gente sabe que o seno é uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, falou em seno, eu vou estar dividindo o valor do cateto oposto pelo valor da hipotenusa. Tudo bem? Então, seno é o sen. Próximo slide é o do cosseno. Então, pode colocar isso mesmo. O cosseno, a gente abrevia com a palavra cos,
cosseno de alfa. E agora ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o seno era oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, vocês têm que lembrar só que quando a gente fala em ângulo, normalmente, como a gente está falando de um triângulo, né? Este ângulo só vai poder valer entre 0 e 90 graus. Então, existe um valor tabelado para seno e para cosseno e para tangente de 0 até 90 graus. Essa tabela é fácil de vocês encontrarem aí na internet, nos livros didáticos, e eles aparecem com casas decimais, às vezes com 2, 3, 4, vai depender do arredondamento que eles escolheram, tudo bem? Só que existe uma tabela especial para alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Então, vou pedir para colocar o próximo slide, por favor. Então, quem são os ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60. Então, aqui eu coloquei o seno e o cosseno desses três ângulos. Por que eles são especiais? Porque essas raízes aparecem, e aí você substituindo o valor com essa raiz, é o valor exato. Se você trocar o valor da raiz, que é aquele número com vírgula, que não tem fim, lembra? Decimal, infinito e não periódico, aí vai ser um valor aproximado. Então, se o exercício der este valor da tabela, a gente usa esse valor da tabela. Se o exercício der o valor da tabela com casas decimais, a gente usa os valores com casas decimais, ok? Será que você está entendendo alguma coisa? Vamos fazer um exemplo para ver se a coisa entende melhor, se vai melhor? Então, próximo slide com exemplo 1 na tela para vocês. Bom, essa história aqui do exemplo 1 é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Acho que você já deve ter visto por aí, né? Para descarregar um caminhão de galões de água, um funcionário colocou 2 canos paralelos apoiados na caçamba desse caminhão, formando um ângulo de 60 graus com o chão. Sabendo que o comprimento desses canos é de 3 metros, calcule a altura da borda da caçamba ao chão. Então, não sei se você já viu isso na vida, mas se você passar na frente de uma dessas lojas que vendem galões de água para pôr em filtro, eles normalmente apoiam lá um cano ou uma escada para poder colocar o galão e o galão descer rolando e a pessoa lá de baixo pegar, para não ter que carregar ele pesado. Então, ela faz essa situação aqui, tá bom? Vamos observar a nossa figura. A gente tem um triângulo aí, retângulo. Legal. Tendo o triângulo retângulo, eu posso usar as minhas relações trigonométricas, tá? Tem o ângulo de 60 marcado aqui. Aqui a gente tem os canos, que a gente sabe que medem 3 metros pelo enunciado. E ele pediu essa altura, que é esse pedaço aqui, né? Ó, daqui até aqui. Que eu vou chamar de x. Poderia chamar de qualquer letra. Observando este triângulo, eu vou ver o que eu tenho. Primeiro, eu sempre olho se eu tenho a hipotenusa. Tá vendo que você tem o 90 graus? O do outro lado não são os canos? Então, você tem o valor da hipotenusa. Certo. Além disso, olhando para os 60 graus, você não está querendo o x, que é o que está do outro lado, então você tem o cateto, estou abreviando, tá? Oposto. Então, qual a relação que tem o cateto oposto e a hipotenusa? Não é o seno? É, por isso que aqui está escrito seno de 60. Ah, então eu já indiquei para você que você vai utilizar o seno, tá bom? Se você observar, eu coloquei o valor tabelado da raiz e o outro valor tabelado de aproximação, que é o 0,87. Então, a gente vai fazer a conta para o raiz de 3 sobre 2, que é o valor exato, e para o 0,87, que é o valor aproximado. Então, vou pedir para colocar o próximo slide para mim, para eu poder fazer a conta. Vou fazer um desenho do triângulo aqui, só para ficar mais fácil, tá? Então, a gente tem aqui o 90 graus, o ângulo que é 60, aqui são os canos que valem 3 metros, e eu quero a altura que eu vou chamar de x, certo? Professora Inês, me fala só o valor do seno de 60, o tabelado. Tabelado, raiz de 3 sobre 2. Muito bom. Então, a gente tem aqui em cima tabelado, por isso que eu vou fazer primeiro do tabelado, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos anotar com calma. Eu quero o seno de um ângulo. Como que é o seno de um ângulo? É a divisão do cateto oposto por quem? Pela hipotenusa. Hipotenusa. No meu exercício, quem que é o ângulo? É 60 graus. Então, seno de 60 vai ser igual. Quem que é o meu cateto oposto? Esse aqui é o cateto oposto. O cateto oposto é a minha altura. Então, aqui vai ser a altura que eu vou trocar pela letra x. E quem é minha hipotenusa? Não são os canos? Hipotenusa. Não são os canos? Então, canos. Poderia já colocar os valores, tá? Vou substituir agora. No lugar de seno de 60, eu vou colocar o raiz de 3 sobre 2, que é o valor tabelado. No lugar da altura, que é quem eu quero descobrir, eu vou colocar o valor de x. E no lugar dos canos, eu vou pôr o tamanho dos canos, que são 3 metros. Nesse momento, o seu professor normalmente vai falar, multiplique em cruz. Mas, matematicamente, o que a gente está fazendo é a operação inversa. Então, o x está sendo dividido por 3, eu quero isolar o x, faço a operação inversa, dividido é a multiplicação. Então, esse 3 passa multiplicando. Então, eu vou ter 3 vezes raiz de 3 dividido por 2. Esse é o valor
do x. Então, essa é a altura. Vou pedir para pôr o próximo slide com a resolução para vocês olharem. Então, observem que dá 3 raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura exata da caçamba até o chão. Aí você fala, professora, mas é exata? É exata, vai dar um número quebrado. Então, para você ter o valor aproximado, a gente poderia trocar esse raiz de 3 por um número, ou poderia já usar o 0,87, que é o que eu vou fazer agora. Então, por favor, o próximo slide para eu poder fazer a conta. Aqui eu já vou direto, tá, gente? O seno de 60 vai ser o cateto oposto. Quem que era o meu cateto oposto? É a minha altura, né? Altura sobre os canos. Certo, professora Inês? Correto. Seno de 60 agora é 0,87? Isso mesmo. Então, 0,87. Quem que é a minha altura lá? É o x. Quem são os meus canos? 3. Operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, meu x vai ser 3 vezes 0,87. Vou fazer aqui do lado. 0,87 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Duas casas decimais, 2,61. 2 metros e 61 centímetros. Vou pedir para pôr o próximo slide com a resolução para eles verem. Então, observem que eu fui lá, escrevi a mesma coisa, o seno de 60, altura, cano, substituí os valores, fiz a multiplicação. Ah, e o detalhe, eu fiz lá errado, mas tem que usar o aproximado, perdão, hein? Por que a gente usa esse aproximado? Porque a gente está usando um valor aproximado aqui. Então, a nossa resposta é aproximada, por isso que está escrito aproximadamente. Tudo bem? Tranquilo, seno? Vamos fazer um exemplo de cosseno, então? Por favor, o próximo slide. Agora é o exemplo 2. É a mesma historinha da caçamba, os mesmos canos medindo 3 metros. Vou até anotar aqui, ó, 3 metros. Só que agora o que ele está pedindo é a distância entre o final lá do cano e o chão aqui, bem na direção da caçamba. Então, ele quer essa distância. Eu vou chamar de x de novo. Poderia usar outra letra, ok? O que eu tenho neste exercício agora? Eu continuo tendo a hipotenusa, que é contrário a 90 graus, só que dessa vez eu tenho o lado grudado aos 60 graus. Então, eu tenho o meu cateto adjacente. Quando eu tenho meu cateto adjacente, a gente está falando de cosseno. Então, aqui eu vou usar o cosseno ou valendo meio ou 0,5. Observe que aqui, põe para eles na tela, por favor, eu não tenho o sinal de aproximado. Sabe por quê, professora? Porque 1 dividido por 2 dá exatamente 0,5. Então, essa é uma medida exata. Então, não tem valor aproximado. Ou usando 1 sobre 2 ou 0,5 vai dar a mesma resposta. Então, vamos fazer aqui, próximo slide, para eu poder fazer. Muito obrigada. Então, a gente tem aqui um triângulo, a gente tem os 3 metros do cano, a gente tem os 60 graus e agora o x está aqui. Então, a gente está falando sobre cosseno. Por quê, professora? Porque cosseno é o meu cateto adjacente, vou abreviar, tá? Sobre a hipotenusa. Sim? Quem é o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente, professora, é esse x, que é a minha distância. Então, o cosseno de 60 vai ser a distância, sim, que é o que eu quero descobrir, sobre os canos, ali, que é a hipotenusa. Então, aqui a hipotenusa são os meus canos. Então, substituindo o cosseno de 60, como eu falei, é 1 sobre 2, ou 0,5. A distância eu vou chamar de x, e os canos eu sei que mede 3. Usando a operação inversa, né, ou conhecida como multiplicação em cruz, se quiser também, mas a gente fala em operação inversa, 3 vezes meio vai dar 3 dividido por 2. R$3 dividido para 2 pessoas, quanto que recebe cada um? 1,5. Então, vou pedir para pôr a resolução para eles, por favor. Pode pôr. Então, se a gente substituir 1 sobre 2, vai dar 1,5. Será que vocês entenderam? Professora Inês, e agora? O que a gente faz? Muito bem. Agora, a professora Roberta vai ler para vocês as 2 atividades e, na sequência, pausem o vídeo, resolvam e depois retornem para ver a solução do problema, se você acertou ou não. Certo, professora Roberta? Certo. Então, vamos para a atividade 1 na tela para eles, momento da atividade. Uma escada de bombeiro está apoiada sobre a parede de um prédio. Pode ver que está apoiada bem na janela ali, né? Ó, na altura do 3º andar, formando com o solo um ângulo de 45 graus. Sabendo que o comprimento dessa escada é de 30 metros, calcule a altura em que se encontra a janela do 3º andar desse prédio. Então, é o mesmo esquema daquele meu primeiro. A gente sabe que é seno por quê? Porque a escada é a nossa hipotenusa e a altura que eu quero descobrir é o meu cateto oposto. Então, você vai usar a relação do seno, faça o valor tabelado e faça o valor tabelado aproximado, né? E descubra as 2 respostas para mim.
ok? E a atividade 2, por favor, na tela, é a mesma situação, só que agora, em vez de descobrir a altura do terceiro andar, eu quero a distância entre a base da escada e a base do prédio. Então, aqui a gente vai ter cosseno, porque a gente tem cateto adjacente e a gente tem hipotenusa. E eu quero também valor tabelado e valor aproximado. Professora Inês? Ok, agora vocês, alunos, pausem o vídeo, resolvam as atividades e depois retornem para ver as resoluções. Então, por favor, a resolução das atividades na tela para os nossos alunos. Muito bem, voltamos. E aí, vocês conseguiram resolver as atividades? Estão com dúvida? Calma, a professora Roberta vai explicar as atividades para vocês. Certo, professora? Certo, então vamos lá. Vou pedir para colocar a atividade 1 na tela, o próximo slide, esse mesmo. Então, lembra, a gente tem uma escada que vale 30 metros. Esse é o valor da minha hipotenusa. Por que mesmo, professora? Porque é o contrário a 90 graus. E a distância que a gente quer, que é essa medida aqui que a gente vai chamar de x, é o cateto que está do outro lado. Então, é o meu cateto oposto. Então, na hora que eu vou resolver, eu vou usar seno de 45, vai ser a altura sobre a escada. Então, pode pôr o próximo slide para mim, por favor. Então, a gente tem lá que seno de 45 graus vai ser a altura. Eu vou arrumar esse 45 porque está aparecendo 46, só um minutinho. Ficou muito feio. Caneta, vamos lá. Isso, 45, agora melhorou. Sobre o que a gente estava falando mesmo? A escada. Isso, obrigada, professora Inês. Então, aqui eu vou usar o valor tabelado. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. No lugar da altura, a gente sabe a altura? Não, vai ser o nosso x. E no lugar da escada, qual é o tamanho da escada, professora Inês? 30 metros. 30 metros. Agora, para descobrir o x, tem que isolar ele, está dividido por 30, a operação inversa é a multiplicação. Então, x é igual a 30 raiz de 2 sobre 2 metros. Vou pedir para pôr o próximo slide, que tem a resolução bonitinha. Então, observem que a gente escreveu a relação, né? Substituiu cada valor com a raiz, e aqui fez a continha bonitinha, deu 15 raiz de 2. Eu tinha terminado a conta lá, professora Inês? Ainda não. Então, peraí, volta para o slide anterior. Por que eu posso terminar essa conta e aquela hora eu não podia? Porque aqui esses dois números externos, a gente consegue dividir um pelo outro. 30 dá para dividir por 2. Então, eu posso dividir. Então, professora, se não dá para dividir, eu paro. Mas se dá para dividir, eu continuo. Isso mesmo. Fiz de propósito, queria ver se você estava esperto. Então, põe, por favor, o próximo, só para mostrar. Então, dá 15 raiz de 2. Esse é o valor exato da altura. Você fala, mas com raiz? Teria que trocar essa raiz pelo número decimal para virar aproximado. Então, vamos fazer mais um. Pode pôr, por favor, o próximo. Então, a gente tem lá que o seno de 45, ele é a minha altura. De novo, o 45 ficou feio, hein? Estou mal com esse 45. Sobre a escada. Eu vou arrumar, porque eu não aguento ver ele desse jeito. Tá muito feio. Vamos lá. Né, professora Inês? Não dá para deixar ele. Qual que é o valor do seno de 45 exato, professora Inês? É aproximado? 0,71. Aí, aqui no lugar da altura vai ser o x e a escada vale 30 metros. Então, de novo, operação inversa. 30 vezes 0,71. Então, x é igual, vou colocar o 0,71 em cima, o 30 embaixo. Posso até guardar esse zero, vou guardar o zerinho aqui, vou fazer a conta só com 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 0, 0, com mais 2, 2. Duas casas decimais, 21,30 metros, ou seja, 21 metros e 30 centímetros. Vou pedir para colocar, por favor, a resolução para eles na tela. Pode colocar. Então, tá vendo que com o decimal a gente fica com valor aproximado? De novo, eu não coloquei o símbolo de aproximado. Oh, meu Deus, eu que fiz esse slide, como que eu não lembrei? Toda vez que a gente usa decimal aproximado, a nossa resposta é aproximada. Cuidado sempre com esse símbolo, tá bom? Ou pelo menos escrevam lá na sua resposta final, que é um valor aproximado. Ok? Vamos só para o último. Atividade 2. Aí você fala assim, professora, atividade 2, eu estou vendo aí que cosseno é o mesmo valor que do seno. Vai dar a mesma resposta? Será? Então, vou pedir para pôr o próximo slide, mas o próximo, já com a resolução, o próximo. Se vocês olharem, a conta que a gente vai fazer aqui com o cosseno vai ser a mesma. Por quê? Aqui vai ser o cateto adjacente, aqui vai ser a hipotenusa,
E na hora que a gente vai substituir, vai dar a mesma conta que a gente tinha montado agora há pouco. Então, a resposta é igual, 15 raiz de 2. Legal isso, né? Vamos ver o outro. Pode pôr para mim o próximo aproximado, mais um. Aí, se você olhar, também deu 21,3. Você fala, nossa, por que aconteceu isso, professora? Porque toda vez que a gente tem os 45 graus, põe a tela só grande para eles, por favor. A gente tem que saber que a gente está falando, aqui dentro a soma é 180, né? Mas toda vez que a gente tem os 45 graus, na verdade, isso aqui é um quadrado, que foi dividido lá bem no meio. Então, este lado, que é o cateto oposto, e este, que é o cateto adjacente, são iguais. Então, se o exercício dá 45 graus, você já sabe, se você tiver que achar o cateto oposto e tiver que achar o cateto adjacente, acha um só, o outro é igual. Bom, espero que você tenha aprendido. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima aula. Professora Inês. Ok, agora, aluno do ensino médio, é a hora do fechamento. Então, procure o seu professor para tirar maiores dúvidas. E a gente se vê numa próxima aula. Até breve! Tchau, tchau, pessoal!